Supremo Tribunal Federal e o Tribunal do Júri, a soberania dos vereditos utilizada sempre em desfavor do acusado e a garantia constitucional do júri. Esse é o tema do Minuto Penal de hoje. Não saia daí. Muito bem, meus amigos, o Supremo Tribunal Federal tem utilizado dois pesos e duas medidas em torno da interpretação sobre a soberania dos vereditos no Tribunal do Júri em suas mais recentes decisões. A primeira refere-se à constitucionalidade do artigo 492, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que permite a decretação automática da prisão quando a condenação for igual ou superior a 15 anos de reclusão. Uma decisão absurda, não somente por ser claramente inconstitucional o texto, mas, para além disso, o Supremo ainda ampliou a sua interpretação, tornando-a mais inconstitucional ainda, se é que isso é possível, né? Essa ampliação diz que autoriza-se não só a prisão automática nos casos em que a pena é igual ou superior a 15 anos, mas nos casos em que a pena for menor, qualquer que seja a quantidade de pena, a prisão automática no Tribunal do Júri. O argumento do Supremo é o de que deve prevalecer a soberania dos vereditos. Nesse caso, a soberania dos vereditos seria absoluta, segundo o Supremo Tribunal Federal. Ora, senhores, a decisão afronta claramente a presunção de inocência. Isso porque todo cidadão tem direito a pelo menos uma revisão de sua sentença por uma instância superior. É a garantia do duplo grau de jurisdição. Isso não só por previsão constitucional, mas também por força de Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o país é signatário. O curioso é que cerca de um mês depois, o mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu que, em caso de absolvição pelo Tribunal do Júri, com base no quesito genérico, admite-se pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Segundo Grau, a revisão da absolvição, se demonstrado que a decisão contrariou as provas dos autos. Para tanto, pondera o Supremo Tribunal Federal que a soberania dos vereditos não é absoluta. Nesse caso, a soberania é relativa. Ora, o Supremo Tribunal Federal interpreta a soberania dos vereditos como absoluta para mandar prender antes do trânsito em julgado, mas a interpreta como relativa para modificar uma decisão de absolvição. E outra, como recorrer, como demonstrar que a decisão é contrária à prova dos autos se a decisão do jurado não é motivada? O jurado absolve, de acordo com a sua própria convicção, pode absolver até por clemência. Esse é o espírito do júri. Ou seja, utiliza o Supremo Tribunal Federal de duas interpretações diferentes sobre uma mesma questão, que é a questão da soberania dos vereditos, o que causa uma tremenda insegurança jurídica. Isso se dá claramente em razão da espetacularização do processo penal pelo Supremo. São jurisprudências lotéricas que podem ser modificadas a qualquer momento, basta uma nova composição da Corte, a entrada ou saída de um ministro ou outro, uma vez que são claramente contrárias ao texto constitucional. O fato é que, apesar da instituição do júri ser tratada como uma garantia pela Constituição Federal, arrolada lá no artigo 5º, no rol de garantias e direitos individuais, ela vem sendo utilizada em desfavor do acusado. Tá? E nenhuma garantia pode ser utilizada em desfavor do cidadão. Hoje em dia, não temo em dizer que é mais favorável ser julgado por um juiz togado do que por um júri. Né? Deveria o legislador então dar opção ao acusado de escolher por quem ser julgado, se pelo júri ou pelo juiz togado. Ah, não, mas aí não pode, Mateus. Ninguém pode abrir mão de uma garantia constitucional. Pode sim. Quem falou que não? O acusado que decide falar no momento de sua prisão não está abrindo mão da garantia de ficar em silêncio? Poderia abrir mão também de ser julgado pelo júri. Nos dias atuais, nessa insegurança jurídica, eu particularmente preferiria ser julgado por um juiz togado. Assim, se condenado, poderia recorrer em liberdade
né? E se fosse absolvido, não teria o risco de sofrer um novo julgamento. Esse foi mais um Minuto Penal, espero que tenham gostado. Até breve.